Processos isentrópicos. Tá? Vocês vão ver mais para frente, em sistemas frigoríficos, né, máquinas térmicas, tudo, que vai ser mais fácil fazer os gráficos dos processos do sistema de refrigeração, um gráfico da temperatura em função da entropia. Tá? É fácil saber como o sistema age, né, como que é isso tudo. Ok? Bom, e aí se nós tirarmos um gráfico da temperatura em função da entropia, tá, de uma substância pura, por exemplo, ela está uma temperatura T1, numa pressão P1, tá, cai para uma temperatura T2S, numa pressão P2. Tá? Se o processo é isentrópico, é uma linha, tá, vertical, né, e S1 é igual a S2S. Esse processo aqui, por exemplo, é um processo típico que pode acontecer numa turbina, tá, quando ela é isentrópica. Se a turbina for isentrópica, com certeza ela é adiabática, tá, e o processo é reversível, tá, ou seja, ela não tem irreversibilidades, né? Então o S1 é igual a S2S. Tá? E se não for, calma que a gente chega lá. Só estou mostrando. Então aqui, ó, é um processo isentrópico, tá? Do ponto 1 para o ponto 2. Tá? Então tem uma temperatura T1 aqui, uma temperatura T2S. Passa de uma pressão P1 para uma pressão P2 e de um volume específico V1 para V2. Então, ó, se é um processo isentrópico, né, temperatura em função da entropia, S1 vai ser igual a S2S. Tá? Isso aqui é um processo isentrópico típico de gás, tá? Para gases ideais. Então, ó, a variação de entropia para um gás ideal em uma base mássica é essa aqui, que nós já vimos, tá? E para o ar, especificamente, tá, nós temos aí que P2 sobre P1 é PR2 sobre PR1. Tá? Então, ó, o que é isso? Tá? Isso é para facilitar o cálculo. Tá? Esses valores de PR, que é uma pressão relativa, tá? Eles são tabelados. Vou mostrar aqui. Então, ó, nós temos aqui... Nossa, por que eu peguei essa temperatura? Não, tudo bem. Peguei essa temperatura alta. Tá? Nós temos aqui temperatura, entalpia, energia interna. Esse S com essa bolinha aqui, que é uma função de entropia. Tá? E aí tem aqui, ó, quando ΔS é igual a zero, nós temos PR e VR em processos isentrópicos. Tá? Agora, vocês vão usar mais o PR. Tá? Em máquinas térmicas, vocês vão usar o VR também, tá? Mas deixa quando chegar lá. Bom, então, quando o processo for isentrópico, vocês vão usar o PR. Ok? Claro que a gente vai fazer exercício para vocês verem como que é. Então, essa é uma parte da tabela do ar. Bom? Então, ó, já que nós estamos falando de processos isentrópicos, tá? Existe também, ok, eficiência isentrópica de uma turbina, por exemplo. Tá? Então, se nós temos uma turbina, ok, o que vai acontecer? Então, esse aqui é o diagrama de Mollier, a entalpia em função da entropia. Tá? Nós temos aqui a curva de saturação, essa azul, e aqui a pressão P1 e a pressão P2. Tá? E aí nós temos o quê? Tá? Num processo isentrópico, né, está numa temperatura T, vai cair para o ponto 2S. Tá? Então nós vamos ter uma diferença de entalpia, H1 menos H2S. Se o processo for real, né, por causa do processo, por causa do processo real, tá, ou um processo irreversível, nós vamos ter do ponto 1 para o ponto 2. Tá? E aí nós vamos ter a diferença H1 menos H2,
menor que a diferença H1 menos H2S. Tá? Então, quando a gente fala de eficiência isentrópica da turbina, tá? Vou comentar aqui, tá? Ela é o que? É o trabalho de uma turbina, no caso real, sobre a potência da turbina para o caso isentrópico. Tá? Já que a potência da turbina do caso isentrópico é o maior possível, tá? Então significa que a potência de uma turbina, no caso real, vai ser menor que o caso isentrópico, tá? Que é um caso idealizado. E aí, a vazão máxima, tanto no caso isentrópico como no caso real, é a mesma. Então, vai ficar, né, o trabalho da turbina em um processo específico, né, sobre o trabalho da turbina no processo isentrópico, que usando a primeira lei para volume de controle, fica H1 menos H2 sobre H1 menos H2S. Tá? Então, e esse H1 menos H2 é o caso real, e o H1 menos H2S é o caso ideal, né, é um processo isentrópico. Um detalhe que eu quero comentar com vocês. O processo isentrópico sempre é na vertical. O processo real, qualquer que seja, turbina, compressor, bomba, que são os mais comuns, né? Quer dizer, são esses, né? Tem também bocal, mas vamos esquecer o bocal. Eu quero comentar de turbina, compressor e bomba. Tá? O processo real, mudou aqui, tá? Sempre vai estar do lado direito, nunca do lado esquerdo. Tá? Então, isso é importante vocês terem essa noção, tá bom? Se acontecer, mas por que ele não pode ser do lado esquerdo? Se ele for do lado esquerdo, significa, no caso da turbina, tá? Significa que o trabalho real vai ser maior que o trabalho isentrópico. E aí a eficiência da turbina vai dar mais de 100%. Isso é impossível. Tá? É bem simples assim. Tá? Então, ó, eficiência isentrópica de um bocal. Tá? Então, você tem um diâmetro D1 grande na entrada e um diâmetro D2 pequeno na saída. Eu devia ter colocado a figura do bocal, né? A próxima vez eu vou colocar, né? Da turbina também eu podia ter colocado, mas não tem problema, né? Depois, próxima vez, melhor. Então, ó, o que é a eficiência isentrópica do bocal? Né? Teoricamente, assim, é a energia cinética real sobre a energia cinética isentrópica, todos eles na saída. Mas, ó, a densidade é a mesma, na verdade esse número 2 também é o mesmo para os dois, então pode calcular desse jeito. A velocidade na saída, no caso real, ao quadrado, sobre a velocidade isentrópica na saída ao quadrado. Tá? Então é assim que calcula a eficiência isentrópica do bocal. Ok? O próximo aqui. Então, ó, eficiência isentrópica de uma bomba hidráulica ou de um compressor. Nós temos a temperatura em função da entropia, tá? Temos que P2 é maior que P1, tá? E aí no processo de 1 para 2, porque quando um fluido, vamos supor, a água passa pela bomba, o que acontece? Tá? A pressão vai aumentar. O que acontece quando um fluido passa pelo compressor? Seja o ar, ou seja um fluido real, né, um vapor e tal, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar também. Tá? Então, no caso de compressor e de bomba, isso aí vai aumentar, tá? Não tem problema. Então, o que acontece? O isentrópico é uma linha vertical, tá? E o caso real
ficar à direita dessa linha vertical, tá bom? E no caso da eficiência isentrópica de uma bomba ou de um compressor, tá? Eu coloquei ETA-B aqui de bomba, que poderia ser o ETA-C de compressor. É a potência isentrópica sobre a potência real. É o diferente da turbina. A turbina, o real é em cima e o isentrópico é embaixo. Na bomba ou no compressor, o isentrópico é em cima e o compressor é embaixo. Que vai ficar H2S menos H1 sobre H2 menos H1. Por que é o contrário? Porque é o seguinte, no caso de bomba e compressor, ele precisa de energia elétrica para quê? No caso, vamos pegar o caso da bomba, tá? Precisa de energia elétrica para poder girar as hélices, o rotor, o eixo, para que ele possa pegar aquela água que está vindo, aumentar a sua pressão e continuar a movimentar o fluido dentro de um determinado circuito. Tá? E aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando a energia elétrica, transformando em energia mecânica e jogando essa energia para o fluido. Então, a potência isentrópica, tá, de uma bomba é a potência mínima que ele precisa para que o sistema funcione, para que a bomba funcione. E a potência real vai ser uma potência maior do que a isentrópica. Por quê? Porque nós temos alguma condição de irreversibilidade na bomba. Por exemplo, o atrito entre os elementos da bomba, o atrito entre a viscosidade da água, no caso, entendeu? Alguma pequena perda, às vezes não tem perda de calor, né? É de abaixo, no caso, calor esqueci, é de abaixo, né? Então tem essas duas fontes aí de reversibilidade, tá? Então é diferente a raciocínio da turbina. Essa mesma linha de raciocínio também vale para o compressor, ok?